Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ácidos e bases. O que é e aonde a gente usa isso, né? Ácidos e bases são funções inorgânicas, duas de quatro funções inorgânicas, que a gente usa no nosso dia a dia e às vezes nem percebe, né? Tipo, perguntar, mas vinagre é o quê? Ácido? Mas o que a gente tem no nosso estômago? Ácido clorídrico? Mas o que é um ácido? O que é uma base? Quais são as definições, né? Soda, o que é soda? Essas coisas assim, que são as bases e os ácidos, né? As bases podem ser chamadas também de alcalinas, né? Então, a gente vai ver, dar uma pincelada e ver uma coisa meio por cima sobre o que são os ácidos e as bases. A gente vai ver duas definições, tá, diferentes sobre ácidos e bases. Uma que já não é mais tão aceita assim no meio da química, mas que a gente estuda na escola, a gente descobre ela na escola. Mas existe uma que é mais assertiva, que é mais correta. Então vamos lá. As duas são arrênios e a segunda eu não sou boa em inglês, tá? Minha nota em inglês era horrível na escola, então vamos lá. Bronsted-Lowry, alguma coisa assim. Eu vou chamar de BL, porque a chance de errar é mínima, então BL, tá? Arrhenius, então, em 1884, disse que os ácidos eram compostos que, quando em água, liberavam íons H+. Então, se você for pensar em ácidos, você lembra sempre do H, né? Do hidrogênio com carga positiva. Íons H+, era o que definia os ácidos para arrênios. As bases, a definição de base para o arrênios era quando, numa solução, se liberavam íons de hidróxidos, né, de OH-, né, e essas eram as definições bem básicas para ácidos e bases. Exemplos de ácidos e bases para o arrênios é, por exemplo, o HCl, né, que libera quando está em solução, libera esses H+, e aí a gente tem uma solução de ácida, né, uma solução que contém um pH ácido. E um exemplo de base ou de um alcalino é o NOH, que é hidróxido de sódio, que a gente conhece bastante também, é bem comum no nosso cotidiano, que quando em solução libera OH-, né? São dois exemplos de ácidos e bases fortes, e é bem fácil de se associar uma coisa com a outra. Então, HCl, um ácido que libera H+. NaOH é um hidróxido, né? Uma base que libera OH-. E aí, essa é uma definição falha, que é a que a gente menos usa atualmente. Por quê? Porque quando Arrhenius fez essa definição, ele considerava mais um solvente, o solvente da reação inteira, né, da solução, enfim, ele considerava a água. E aí, quando se fazia testes e experimentos com outros solventes, não dava certo, né? Porque a propriedade que a água tem de dissociar os elementos não é a mesma propriedade que tem outros solventes, né? Solventes orgânicos, enfim. Então, ainda, né, uma definição bem falha sobre o que é base e ácido, mas que a gente ainda escuta ouvir alguma definição e, assim, não está 100% errada, né? Só não é 100% completa e 100% boa, não dá, né? Existem várias exceções, então não dá para considerar. Mas já a definição de BL, né, que eles descobriram, eram dois químicos em 1923, eles deram outras definições, né, de transferência, seria quase que ligações iônicas ali, né, dá para comparar. Por quê? Porque os ácidos eram doadores de prótons e as bases eram receptores, aceitadores, enfim, desses prótons. Então, meio que um completava o outro, né? Então, se um tá doando, um tá aceitando. E isso é bem claro e bem fácil de identificar. Os exemplos continuam sendo os mesmos. HCl continua sendo exemplo de ácido para BL, né? Para eles também tinham a mesma coisa. Continuava sendo o HCl continuava doando esse H+, né? Então, continuava sendo a mesma coisa. E aí um exemplo diferente de base
poderia ser, por exemplo, a amônia, que quando reagindo com água, formava o amônio e formava o OH-, né? Formava o hidróxido. Então, e isso abrangia moléculas e íons. E isso, então, faz com que a teoria, a definição de Bronsted-Lowry ser mais completa, ser mais abrangente e abranger a maior parte das bases e dos ácidos. A gente ainda tem bastante definição para falar sobre ácidos e bases. A gente tem ácido forte, ácido forte, fraco, base fraca, a reação de neutralização, que é quando tem uma base forte e um ácido forte, e assim. Aí também a gente tem outras duas funções inorgânicas para ver, que é sais e óxidos. E aí, assim, se vocês quiserem, a gente pode também falar um pouco sobre nomenclatura de ácidos e bases, sais, óxidos e tudo mais. Essa foi só uma pincelada mesmo sobre ácidos e bases, a definição básica deles. E assim, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente vai responder. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, desses formatos. E é isso, muito obrigada e até a próxima.